Crise na Venezuela. Bem, como nós estamos no terceiro ano aqui da JCA estudando comércio internacional, blocos econômicos, na última aula vimos o bloco econômico da América do Sul, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Então, a gente viu que a Venezuela já fez parte desse bloco econômico, já fez parte da economia mundial, já foi mais integrada à economia mundial. Não que ela esteja totalmente isolada agora, e a gente vai aprender isso nesses dias, tanto nesse podcast quanto na nossa aula no YouTube, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Alguém pensa até que a Venezuela está isolada, mas não está completamente isolada, como também não está completamente integrado no comércio mundial. Nenhuma coisa nem outra, nenhum dos dois extremos. Então, como ficando aí como uma ideia até de assunto de atualidades para terceiro ano, muito importante ficar sabendo mais aprofundado sobre as coisas que a gente ouve falar nas notícias de jornais ou revistas, etc. Então é interessante a gente se aprofundar um pouco mais. No caso da Venezuela, ela está de fora do Mercosul, e aí na aula passada a gente viu isso, mas nós não nos aprofundamos sobre o que aconteceu na Venezuela, como é que está a Venezuela, entre outros aspectos. A gente apontou algumas coisas, mas não se aprofundou. Então a aula de hoje vai ficar para tratar desse assunto de atualidades, crise na Venezuela, ainda dentro desse assunto do comércio mundial, né? É só para fechar esse assunto, para entender por que a Venezuela está de fora do Mercosul, e na próxima aula a gente já tem a avaliação, tá bom? A crise na Venezuela é resultado do fracasso desse projeto político chamado chavista, sobretudo com o governo de Nicolás Maduro, iniciado em 2013 após o falecimento de Hugo Chávez. Desde meados de 2013, a Venezuela arrasta-se em uma crise que piora a cada dia. Atualmente, o país encontra-se em uma encruzilhada, enfrentando uma crise política em razão da disputa entre Nicolás Maduro e seu partido, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, e a oposição venezuelana, que denuncia os abusos de poder cometidos pelo presidente. Além disso, existem a crise econômica, a crise humanitária e ainda o risco de uma intervenção liderada pelos Estados Unidos. Antecedentes históricos, o chavismo na Venezuela. Uma compreensão do que ocorre na Venezuela só é possível por meio de uma breve análise sobre o chavismo nesse país. A ascensão política de Hugo Chávez na Venezuela aconteceu na década de 1990. Chávez era um paraquedista do exército venezuelano e envolveu-se em uma tentativa de golpe contra o então presidente Carlos Pérez no ano de 1992. Chávez era um membro do movimento bolivariano revolucionário 200, um movimento de esquerda que visava a tomada do poder no país. O golpe fracassou. Chávez foi preso, mas tornou-se uma figura extremamente popular no país e foi libertado pelo presidente seguinte da Venezuela, que foi o Rafael Caldeira. Chávez saiu da prisão e lançou-se à candidatura presidencial, com um discurso de ataque aos políticos do país e prometendo refazer a democracia venezuelana. Afirmava buscar a realização de maior justiça social por meio do principal produto do país, que é o petróleo. Hugo Chávez venceu a eleição de 1998 e iniciou um longo processo no poder que se estendeu por 14 anos. Nesse período, Chávez venceu 4 eleições. Essa de 1998, né? A de 2000, a de 2006 e 2012. Durante os 14 anos no poder, Hugo Chávez promoveu uma ampla distribuição de renda no país. Conseguiu aumentar o PIB da Venezuela, que é o Produto Interno Bruto, diminuiu sensivelmente o número de pobres do país, reduziu a mortalidade infantil, etc. O chavismo, porém, contribuiu
abertamente para a corrosão da democracia venezuelana. A primeira questão do nosso formulário, pessoal, vai tratar sobre o que é o chavismo, tá bom? Vocês podem estar pesquisando, né, se aprofundando sobre o assunto e para responder essa questão, o que é o chavismo? Chaves aparelhou o Supremo Tribunal do país ao aumentar o número de juízes de 20 para 32. Os 12 novos juízes eram adeptos do chavismo. Durante o seu governo, Hugo Chávez também promoveu a perseguição de opositores e procurou, por meio de pequenas reformas, perpetuar-se no poder. Bem, pessoal, até aqui já dá para vocês entenderem por que esse país foi retirado, né? Excluído do Mercosul. Lembrando que o Mercosul ele tem uma cláusula chamada cláusula democrática, aonde os países que fazem parte desse bloco devam ser blocos democráticos. Então isso não é democracia, né, pessoal? Você é ser o presidente do país e você aumenta o número de juízes, quer dizer, você interfere no STF, né, Supremo Tribunal Federal, e você vai e altera e coloca mais juízes. Aqui no Brasil são 11, né? Então lá eram 20, ele colocou mais 12, e sendo que os 12 eram adeptos do seu tipo de governo. Então acaba que você é um poder interferindo no outro, né? Nós temos nas democracias modernas, geralmente elas são compostas dentro desse sistema político. O executivo, o legislativo e o judiciário, que é isso que ele interferiu colocando lá 12 novos juízes. Então, na hora das votações, qualquer coisa que caía para o lado dele, que não era bom para ele, então ali ele tinha agora novas forças para estar pendendo para o seu lado e puxando, né, trazendo benefícios para ele. Então, isso não é próprio de um regime democrático, né, pessoal? As contradições do chavismo criaram uma situação na qual muitos tornaram-se defensores convictos do governo, porque as ações de distribuição de renda e de combate à pobreza beneficiaram essas pessoas. Por outro lado, as ações do governo criaram uma oposição que atuou de maneira radicalizada, inclusive tentando retirar Chávez do poder à força, como ocorreu em 2002. Veja, pessoal, que se você fosse de oposição, você não receberia os benefícios que o governo fazia de distribuição de renda, de combate à pobreza. Isso é democracia também, né, gente? Isso é um governo para todos? Não, né, gente? Aí fica complicado. Quer dizer, eu só lhe beneficio se você, né, ficar ao meu favor, só falar bem do meu governo, só for bem bom e aquela coisa toda. Então, é uma espécie de ditadura, né, pessoal? Uma espécie onde esse governante ele quer permanecer eternamente no poder. Então, isso não é democracia. Depois do falecimento de Hugo Chávez, ele foi vítima de um câncer, o poder passou de maneira provisória para o seu vice, que era o Nicolás Maduro. De 2013 em diante, Maduro tornou-se presidente de fato do país, após ser eleito com uma vitória apertada sobre Henrique Capriles. Desde então, o quadro na Venezuela agravou-se consideravelmente e a crise econômica embrionária, que começou lá com o Chávez, né, tomou grandes proporções. A crise da economia venezuelana. A crise na Venezuela está diretamente ligada com a desvalorização do petróleo no mercado internacional, o que aconteceu a partir de 2014. As reservas de petróleo foram descobertas na Venezuela no início do século XX e desde então tornaram-se a principal fonte de riqueza do país sul-americano. Veja, pessoal, esse é o perigo de você confiar em uma única fonte de renda, né, como um país. O Brasil, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas a gente é até bastante diversificado economicamente se comparado a essa situação da Venezuela. A gente fala tanto do agronegócio, mas o Brasil não exporta apenas grãos, apenas soja, apenas café, açúcar, sei lá. Temos
por exemplo, a Embraer aí, exportando aí aviões, produzindo, né? Temos outros tipos também, carros também produzidos no país, né? Em indústrias que, apesar de terem sede em outros países, mas acabam que produzindo também dentro do nosso país, trazendo algum tipo de divisa, de economia para a nação. Então, a gente não tem, assim, uma economia voltada apenas para um setor, apesar do agronegócio ser forte, né, pessoal? Eu quero dizer até nesse sentido de comparar com a Venezuela, porque a dependência deles para o petróleo é absurda. A Venezuela é membro desse grupo chamado OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e atualmente é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. E durante o governo chavista, todos os ganhos sociais da Venezuela foram financiados com o dinheiro que era trazido ao país por meio da venda de petróleo. Então foi um governo que se confiou nessa, né, riqueza vinda do petróleo, chamada até de petrodólares, né? Porém, a riqueza do petróleo criou um país extremamente dependente dessa commodity, produto que tem seu valor baseado pela oferta no mercado internacional. Então, uma hora você está valendo $115 o barril e outra hora você está valendo $50 o barril. E aí você imagina isso ocorrendo da noite para o dia, né, gente? Ó. O estopim da crise foi a queda do preço do barril no mercado internacional. Em junho de 2014, o preço do petróleo era de $111 e em janeiro de 2015 o valor já era de $48. Isso teve resultado direto no PIB do país, que caiu quase 4% no ano de 2014. É você ter um salário aí confiando, que de repente você tem um salário, vamos colocar aqui, R$2.000. Aí, da noite para o dia, quase que literalmente, pessoal. Você recebe só 1.000, por exemplo. Vai dar problema, né, meu irmão? Vai ter crise. A queda do valor do petróleo impactou diretamente o abastecimento do mercado venezuelano, uma vez que, sem dinheiro, o governo parou de comprar itens básicos do cotidiano da população. Gente, eles eram tão dependentes do petróleo que eles usavam todo esse dinheiro para comprar tudo que eles precisavam no país, inclusive papel higiênico. Então eles não produziam nada, não tinha indústria de nada, usavam toda aquela dinheirama, que era muito sim, mas a questão foi que o petróleo caiu, né? Se desvalorizou, aí complica. Além disso, a partir de 2017, o governo americano, liderado por Donald Trump, começou a impor uma série de sanções à economia venezuelana, em represária ao autoritarismo de Nicolás Maduro no comando da Venezuela. Essas sanções agravaram a situação econômica e forçaram o país a reduzir a quantidade de petróleo exportado, por exemplo. Essa redução da produção de petróleo também é fruto da má gestão da estatal venezuelana, a PDVSA, né? Que é como que fosse a Petrobras deles lá, né? Chamada PDVSA. Essa atual crise econômica da Venezuela transformou-se na maior crise da história econômica do país. A redução do valor do barril do petróleo, a ineficiência do governo e as sanções americanas levaram o país à situação em que ele se encontra hoje. Itens básicos como medicamento, alimentos, papel higiênico não são encontrados facilmente nos supermercados. E quando são encontrados, seus preços são exorbitantes. A falta de alimentos levou milhares de venezuelanos a passarem fome. E dados comprovam que em 2017 a população emagreceu em média 11 quilogramas. Muitas mães têm entregado seus filhos a autoridades por não terem condições de sustentá-los. E muitas famílias têm sido obrigadas a comprarem carne estragada, pois é a única a que tem acesso. A crise da economia venezuelana pode ser mais bem entendida por meio das estatísticas. A inflação da Venezuela em 2018 ultrapassou 1.300.000%. Quer dizer, o valor da moeda deles foi desvalorizada nessas proporções. A pobreza extrema do país saltou de 23,6% em 2014 para 61,2% em 2017. Entre 2013 e 2017, o
PIB do país caiu 37%. E a estimativa para 2018 era que ele ficasse em torno, né, a queda fosse em torno de 15%. O salário mínimo na Venezuela corresponde atualmente a R$ 77. Em decorrência da crise política e econômica do país, quase 3 milhões de venezuelanos deixaram o país, inclusive aqui para o Brasil, né, gente? É isso aí, gente. Eu acredito que até aqui já deu pra gente ter uma noção do porquê que a Venezuela, né, está meio que na contramão da história no mundo, né? Não só saiu aí do grupo do Mercosul, não. Ela tá meio que enrolada aí com muita gente, né? Estados Unidos também tá tendo problemas, inclusive mais recentemente Rússia e China também, né, gente? Andaram dando assim algumas pressões pro lado da Venezuela. Essa notícia, ela está no brasilescola.uol.com.br. Ela foi escrita por Daniel Neves, graduado em História, né, gente? Que a gente faz aqui as relações com a geografia, porque essas questões econômicas, elas têm impactos no território, elas têm impactos sociais, elas têm impactos em diversos aspectos da vida, né, dos venezuelanos, não só deles, né, pessoal? O Brasil, inclusive, continua exportando arroz, que está em alta, né? Um dos maiores compradores de arroz do Brasil é a Venezuela, ainda hoje, viu? Ainda hoje, para você ver como ela não está totalmente isolada do mundo, ok? A última questão, serão só duas. Pesquise o que é o bolivarianismo, tá bom? Que foi citado aqui no meio dessa notícia. A primeira questão eu já apresentei, que é o que é o chavismo. E a segunda agora, o que é o bolivarianismo, tá bom? Responda lá no formulário e até a próxima.